tudo bem? Estamos de volta para mais um Conexão Carreira e hoje a gente vai estar aqui conversando com Patrícia Rocha. Ela é coordenadora do curso de Direito, coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão, consultora e palestrante para assuntos de diversidade e advogada. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso Conexão Carreira. Ô, Lucas, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela gentileza de realizar, né, esse programa que é tão importante para todos os cursos, para todos os estudantes, e importante também para a gente falar de temas que são relacionados à carreira ou não relacionados à carreira, mas que estão aí acontecendo na vida de cada um de nós. Patrícia, novamente eu que agradeço. E já de cara, Patrícia, eu vou deixar aqui uma pergunta para você, que é o seguinte: quem é Patrícia Rocha? Nossa, você me fez lembrar de uma situação que eu vivi há algum tempo atrás. Eu estava ali mexendo no meu Instagram e meu Instagram, o perfil era @profa Patrícia Rocha. E eu não sei, por um insight ou por alguma influência de leitura que eu não tenha percebido, eu pensei, poxa, eu não sou a professora Patrícia Rocha, né? Eu também sou a professora Patrícia Rocha, mas eu não sou só isso, né? Aquele perfil, que é um perfil que todas as pessoas que estão ali visualizam, limitado a um nome que não me limita enquanto pessoa, né? Porque a Patrícia Rocha é múltipla, assim como o Lucas, assim como o José, a Maria, o Antônio. E dentro de mim, dentro da minha existência, existem inúmeras facetas, né? Eu sou filha, eu sou amiga, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou madrinha, né? Eu sou advogada, eu sou consultora, eu sou palestrante, eu sou um tanto de coisa para além daquilo que está definindo a minha carreira, né? Define a minha carreira, mas não define a Patrícia por completo, né? Sou uma mulher branca, eu acho que isso é sempre importante a gente dizer, né? Porque eu falo sobre diversidade, mas falo de diversidade num contexto e de um lugar de mulher branca, né? E isso é importante porque eu não tenho um lugar de fala para tratar de diversidade sob outros aspectos. Mas eu sou essa múltipla mulher e acho que, sobretudo, imperfeita, né? E uma mulher que decidiu, ah, já há algum tempo, por algo que quase polêmico, né? Que é não ser mãe, né? Essa é uma decisão. Eu sou uma mulher casada já há 10 anos e sem filhos. E decididamente, né? Não foi por uma questão de saúde, não foi por uma questão de impossibilidade genética, mas por uma decisão realmente de não ter filho. Então, não serei mãe nessa vida, né? Se podemos dizer que tem outra. Patrícia, então, até aproveitando, né, esse gancho que você está trazendo aí para mim sobre essa questão do planejamento familiar. Uhum. Você, como mulher que decidiu não ter filhos, ah, como que você enxerga essa pressão da sociedade ainda sobre as mulheres, né, principalmente aquelas que decidem não ter filho, e como que você consegue driblar essa pressão que a sociedade, de uma forma ou de outra, ainda impõe à mulher? Pois é. Eh, eu estou hoje com 45 anos de idade, né? Nós estamos gravando esse programa em 2024. Eu tenho 45 anos de idade e ainda hoje eu sofro pressão, né? O que eu aprendi foi deixar que essa pressão me influencie nas minhas emoções e também no direcionamento da minha vida. Mas isso não quer dizer que elas deixem de existir, né? Eu escuto ainda muito de, poxa, mas por que você não vai ter filho? Você seria uma boa mãe. Qual a razão de você não ter filho? Além disso ser uma indiscrição absoluta, né, das pessoas, elas não têm que saber por que você não vai ter filho, se você fez essa escolha ou se isso foi uma condição, né, humana mesmo, da sua impossibilidade de ter um filho biológico ou da sua decisão de não ter um filho por adoção. Enfim, além de ser uma indiscrição, além de ser uma tremenda falta de educação, essas perguntas, né, essa pressão psicológica, ela afeta muitas mulheres. O que eu aprendi foi a não deixar me afetar mais. Mas essa pressão existe. E eu tenho aqui algumas suspeitas do porquê que isso ainda vigora em 2024, né?
depois de tanta caminhada que nós já fizemos, um percurso tão árduo que nós mulheres fizemos. E uma das suposições que eu faço está ligada, obviamente, à questão do patriarcado, né? Sim. Que tem algumas ferramentas, alguns mecanismos utilizados para controlar os nossos corpos, os corpos femininos. Uhum. Então, se a gente for pensar, né, no sexismo, que é o que define o lugar da mulher, o que define o lugar do homem, historicamente, o que nós temos como principal lugar da mulher? Né, historicamente, se nós formos perguntar isso talvez para os nossos avós, para os nossos bisavós, para as pessoas que viveram em outros tempos, talvez elas vão dizer, o principal papel da mulher é ser mãe. Né? E esse é um lugar que nós fomos colocadas. Né? Nós fomos colocadas num lugar em que vigora, né, um suposto instinto materno. Que nós vamos ser mães por um instinto materno, que é algo natural, algo da natureza que me chama a ser mãe, né? Quando, na verdade, essa maternidade compulsória, né, que é nos impor o lugar de ser mãe, ele é realmente uma ferramenta, um mecanismo utilizado para controle do corpo feminino. E isso é, obviamente, algo que a gente precisa enxergar e precisa refletir e também operar mudanças, porque nos condicionarmos, aceitarmos silenciosamente, sem reflexão e sem luta até, esse lugar da compulsão, né, da maternidade compulsória, da maternidade compulsória, é aceitar perpetuar essas matrizes patriarcais. Eu fico pensando, né, se há 200 anos a mulher só tinha um lugar, né, praticamente um lugar na dinâmica social, que era o de ser mãe, hoje nós temos um leque, nós temos um cardápio para escolhermos qual vai ser o nosso lugar na dinâmica social. Né? E dentro desse cardápio escolher o nosso projeto de vida boa. Né? E ali nos meus 35 anos, 36 mais ou menos, eu estava numa ascensão de carreira, numa ascensão profissional. E naquele momento, os planos que eu tinha de antigamente, que eu desejava ser mãe, eles foram se arrefecendo mesmo. Até chegar um momento em que eu já não me via mais na condição de exercer a maternidade, que eu acho que é um lugar lindo. Né? Eu acho que é um exercício, uma função maravilhosa, mas aquilo que era um desejo não era por instinto, aquilo que era um desejo se alterou juntamente com tantos outros desejos que eu tive ao longo da minha vida, que hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho desejo de ser mãe, né? Seja por um filho biológico, seja por um filho por adoção. Hoje eu não tenho o desejo realmente de ser mãe. Sim, e quando você coloca, né, essa questão que foi uma decisão, né, sua, pensada, planejada, você deixa muito claro a necessidade das mulheres, de toda a sociedade, rever esse estigma praticamente que é jogado nas costas das mulheres, né? Uhum. Essa mudança, ela passa também por uma transformação no mercado de trabalho, né? Ou seja, eu estou caminhando aqui para a questão do curso, né? Do curso de Direito, por exemplo. O curso de Direito, que é um curso nosso, né? De nossa formação aqui no caso, ele é um curso muito, vamos falar machista mesmo, né? Muito masculinizado. Como que você tem visto o curso de Direito, né? Você hoje como coordenadora de um curso de Direito, frente à formação desses profissionais que estão entrando hoje no mercado de trabalho e essa necessidade dessa nova visão, de ter uma visão mais aberta à diversidade, aberta a outras, né, realidades do que aquelas realidades que a gente vivia antigamente. O curso de Direito, ele é um curso originariamente, assim como acho que todos os cursos, né, que estudam ciências, ele é masculino. Né? Ele surgiu para homens. Então, o Direito, na sua origem, ele é um curso que só podia frequentar quem fosse homem. Né? E isso vai refletir em vários aspectos, como, por exemplo, a gente só foi ter a primeira ministra no STF, uma mulher como ministra do STF, no ano 2000. Nós estamos falando que há 24 anos atrás.
né? O curso de Direito, ele é um curso, não sei se você vai concordar comigo, ele é um curso tradicionalmente conservador, Concordo. né? Eu falo isso que às vezes você me vê pelos corredores, você também é bem assim, eu não fico... Eu não estou muito no estereótipo, né, É, da profissional do direito, né? Eu ando pelos corredores de tênis, de calça jeans, de camiseta, você também, é. né? E às vezes as pessoas me olham assim, do tipo, mas você é a coordenadora do curso de Direito? Mas como assim uma coordenadora do curso de Direito, advogada, Já que falaram, você é você é aluno aluno? do curso? Exatamente, né? E isso são resquícios mesmo, né, de um padrão, de uma tradição absurdamente formal. E a gente precisa ter um olhar atento, principalmente, né, e isso já é uma dica aí para os candidatos que estão desejando escolher um curso de Direito, que faça uma análise, uma avaliação dos cursos, visite as faculdades, visite os lugares que eles pretendem, no qual eles pretendem estudar, marque uma agenda, né, Conheça a conheça a instituição, né? instituição, marque um horário na agenda do coordenador para entender como que funciona aquele curso. Porque o curso de Direito tradicional é aquele curso que vai se ocupar das disciplinas jurídicas, né? Que são o direito civil, o direito penal, o direito processual civil, processual penal, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional. Mas, assim como qualquer outra área da nossa existência não se compõe de uma coisa só, o direito também não pode se compor de uma coisa só. Então, a gente precisa estar atento para que os cursos de direito, para além das disciplinas jurídicas, que eles tragam também conteúdos e disciplinas que possam oxigenar a formação desse aluno e enriquecer a formação desse aluno para que ele seja o profissional do futuro. E esse profissional do futuro, ele precisa ser um profissional com uma visão de inclusão, né? Uma visão que verifique que o mundo é diverso, porque não é que ele vai criar diversidade, o mundo é diverso, mas que ele também entenda que ele é uma ferramenta necessária para a transformação de um mundo que exclui para um mundo que inclui a diversidade. Lá no curso de Direito da Faculdade Arnaldo, por exemplo, né, você sabe bem que você trabalhou conosco, né, na formação do nosso projeto pedagógico. Nós temos vários conteúdos e disciplinas que já estão com esse olhar, né? Nós temos disciplinas de direitos humanos, nós temos uma disciplina belíssima que é chamada Estudos Transversais. Essa disciplina ela traz temas atuais, contemporâneos, de diversidade, que vai falar sobre, por exemplo, a condição do idoso no mercado de trabalho, vai falar sobre a proteção da criança e do adolescente, vai falar sobre a comunidade LGBTQIA+, vai tratar sobre a mulher, a condição da população negra, periférica, né, da história afro-brasileira, enfim. É uma disciplina realmente muito legal e essa disciplina ela vai também projetar esses conteúdos por todo o curso, né? Nós vamos trabalhar também com a orientação dessa disciplina. E temos, dentro da Faculdade Arnaldo, o Comitê de Diversidade e Inclusão, né? Que é uma iniciativa que, na verdade, surge lá em 2017 com o nosso grupo de estudo de questões étnico-raciais e agora se amplifica para tratar de outras temáticas, né? Então, a minha dica para os estudantes que pretendem fazer direito é que conheçam a instituição, que conheçam esses cursos que estão sendo oferecidos, né? Nem todo curso de direito é um bom curso de direito. E você precisa saber que profissional você quer ser. Você quer ser um profissional atento às questões contemporâneas, como, por exemplo, de inclusão, você tem que buscar por um curso como esse. E o que é muito interessante, Patrícia, a gente já teve, na temporada passada aqui do Conexão, eu tive entrevistando o Paulo Richard, né, Uhum. que faz um belo trabalho nessa parte de Libras, Libras. tanto na instituição quanto fora da instituição. E na conversa que a gente teve aqui, a gente estava falando justamente sobre essa questão da inclusão e a formação dos profissionais. E eu falava aqui com ele, eu falava assim, olha, é muito comum a gente do direito, né, o aluno tá chegando nas etapas finais do curso, quer fazer uma especialização, quer fazer, né, algo para poder ter já uma formação continuada, procurar ali uma pós em processo civil, em processo do trabalho.
ótimo, maravilhoso, né? Uhum. São complementações, são formações continuadas extremamente relevantes. Só que muitas vezes a gente esquece que existe outro campo, outro nicho aí dentro do mercado de trabalho que vai abrir para esse profissional e que está precisando. Por que que a gente também não vai especializar, por exemplo, em Libras? Por que que a gente não vai se especializar em assuntos relacionados ao direito dos índios, às minorias, né, de uma forma geral dentro da sociedade? E era muito interessante que o Paulo, ele falava isso aqui com a gente. Ele falava que quando ele começou a colocar no Instagram dele o trabalho que ele fazia, que ele começou a receber, né, mensagens do Brasil inteiro, de pessoas do Brasil inteiro falando: onde que você atende? Né? Como que eu faço para poder ser atendido por você? Legal. Então, ou seja, ele já tem um nicho ali de pessoas que ele vai poder atender por ele ter aquela formação diferenciada frente aos outros Uhum. colegas de trabalho, né? Exato. Então, assim, eu sempre falo isso com os nossos alunos mesmo, né? Eu falo: olha, de fato, as áreas técnicas do direito são extremamente relevantes, mas a gente tem várias outras formações, principalmente que diz respeito a essa parte de diversidade, inclusão, que a gente tem que considerar, né? E que vai abrir um campo maravilhoso para vários profissionais que estão saindo da nossa instituição. É. Então, E esse é um papel, inclusive, que o professor tem, né? O educador, não só o professor, o educador tem. Porque se a gente insistir em manter as nossas aulas tal qual eram as aulas quando nós nos formamos, sem injetar nelas novas metodologias, sem injetar nelas conexões dos temas jurídicos com a realidade atual, nós vamos continuar formando profissionais do século passado, né? E nós estamos numa outra dimensão, né? Nós estamos num outro tempo e não podemos ser profissionais anacrônicos, né? Nós precisamos ser profissionais do nosso tempo e, na qualidade de educador, nós temos a responsabilidade de trazer para os nossos alunos, pelo menos, a inquietação de fazerem essa ligação, essa vinculação entre aquilo que eles estão estudando, que é do direito, com os anseios sociais, com as mudanças culturais, com a relatividade histórica do direito e daí por diante. hoje é imprescindível, né, que o Imprescindível. profissional do direito ele tenha uma formação humanista, Total. né? Quando eu faço uma análise da minha formação mesmo, eu lembro que quando eu entrei ainda na faculdade, o profissional do direito era muito preparado para o embate, né? Legalista, Era né? legalista, preparada Beligerante. para o embate. É. Depois, quando eu comecei e fui fazer mestrado, a gente já começou a ver uma transformação, né, Uhum. na formação do profissional, um profissional que buscava o diálogo, a mediação, que buscava a conciliação, e hoje a gente vê, né, essa parte da inclusão, da diversidade muito presente, né, na formação desse profissional. Ou melhor, na necessidade da formação. Não significa dizer, como você mesmo diz, que todos os cursos, de fato, trazem ainda essa visão voltada para a diversidade e inclusão. E não só para a diversidade e inclusão, mas como para outras formas de se fazer o direito, né? De se realizar o direito, de se realizar, como alguns gostam de dizer, a justiça, né? Se na sua De época, na enxergar minha o época, outro, enxergar o né? outro. Nós tínhamos um inimigo à nossa frente em um processo, né? Que era a ideia de beligerância mesmo do processo. Nós estamos ali em guerra, nós estamos ali para lutar um contra o outro, né? Então nós tínhamos uma ideia de inimigo e um processo criado também muito em função disso. Hoje a gente vai, né, como nós já temos também na nossa matriz da faculdade, nós temos disciplinas que tratam especificamente sobre métodos de solução de conflito que não são só o processo. E ali se estuda mediação, conciliação, arbitragem, justiça restaurativa e mais um tanto de outras coisas, né? Então, aquela dica que eu dei, eu reforço aqui, é pensar, eu estou neste momento de escolha e onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Quem vai me dar isso? Né? Que tipo de curso vai me dar isso? Que tipo de estudo que eu tenho que realizar para eu chegar naquele objetivo que é o profissional contemporâneo e um profissional atento mesmo, alerta, um profissional livre para realizar não aquilo que é tradicionalmente imposto, mas para realizar mudanças mesmo, porque o direito ele não existe para fazer simplesmente uma réplica do que hoje vigora. O direito ele é muito importante como fenômeno de transformação social.
E se você quer ser um simples aplicador de lei, se você quer ser um simples operador, né, como se gosta muito de dizer, ok, você vai ficar com esse direito chato, esse direito completamente engessado, legalista, sem qualquer tipo de reflexão ou interpretação. Mas se você quer ser um profissional de transformação, você precisa ter cuidado, especialmente na escolha do curso que você vai fazer, né? E na instituição que também você vai fazer. E ver se essa instituição permite você ter esse contato, né, com a Exatamente. sociedade, com a comunidade. Uhum. A gente tem muitos trabalhos, né, na nossa instituição que fazem com que os nossos alunos tenham esse contato para além dos muros da nossa instituição. O Projeto Amazônia mesmo é Ia um falar dele projeto, agora. né, maravilhoso, que aliás você já foi, né? Se quiser falar Uhum. rapidamente Quero sim. sobre a sua experiência. E essa é a ideia, né? Que a formação humanista é uma formação da nossa instituição, ela não é do curso de Direito. E parece que é algo que é intuitivo até. Me parece que as pessoas entram ali na Faculdade Arnaldo e elas se impregnam de um aspecto humanizado mesmo, né? Eu falo dos profissionais que estão ali. E a gente tem vários projetos de extensão, que são esses projetos que a comunidade acadêmica ela vai para fora do seu espaço, a gente fala vai extramuros, e vai buscar também entregar para a sociedade, entregar para a comunidade lá fora aquilo, ou pelo menos um pouco daquilo que a gente está produzindo ali em termos de conhecimento. E o projeto da Amazônia, o intercâmbio, eu acho que ele é tão exitoso, eu acho que ele teve tanto sucesso porque ele é exatamente o que nós somos, né? Então, essa ideia de ir para fora, de ir para a Amazônia, né? Nós estivemos no Pará, especialmente em Santarém e Alenquer. Eu fui nas 2 edições anteriores, agora nós já estamos na 3ª, com o edital ainda publicado, né? Vamos em julho para lá. E o contato com os povos originários, o contato com comunidades quilombolas, o contato com as próprias pessoas que saem daqui e voltam de lá modificadas, né? Voltam de lá inquietadas com a sua própria vida, com as suas próprias escolhas. O João Guilherme, que é o nosso diretor, ele fala uma coisa que é muito importante, é muito real. Ele diz, todo mundo me pergunta o que nós vamos levar. E a gente tem que preocupar, na verdade, com o que a gente vai trazer. Né? E é isso, a gente traz muita coisa. Eu trouxe tanta coisa na primeira que eu fiz uma tatuagem em razão desse intercâmbio. Né? Eu tenho uma tatuagenzinha que é uma plantinha. Essa plantinha, ela retrata uma plantinha. Foi a primeira visita que a gente fez, foi dentro da floresta e tinha um terreno muito árido, muito arenoso. E dentro daquele um pátio enorme, eu olhei para baixo, tinha ali uma plantinha desse tamanhozinho, verde, mais verde, verde, verde. E aí eu fiquei pensando sobre essa ideia mesmo da força, da renovação, da coragem, que aquele povo ali tem de ter, né? É um povo que está o tempo todo ameaçado de morrer. É um povo que está vendo a sua terra ser retirada, né? Tá vendo a floresta morrer e a força está ali, a coragem está ali. Né? E nesse dia, especificamente, a gente pôde ver a escola deles. Para nós que somos educadores, ver uma escola tão lindamente configurada e tão diferente da nossa, mas lindamente configurada, porque ele tinha o espírito de educação. O espírito da educação, ele independe dos prédios bonitos, ele independe da biblioteca repleta de livros, ele independe de pompas e circunstâncias, né? O espírito da educação está na verdade que a gente precisa ter dentro da gente, de que é isso que vai nos transformar e nos tirar do lugar que nós estamos e nos projetar para um lugar onde a gente quer chegar. Patrícia, ainda falando um pouco sobre a questão do direito. Uhum. Como que você vê hoje o direito das mulheres na nossa sociedade? Então, eu sempre vejo, né, com um olhar no retrovisor. Eu gosto de olhar para o retrovisor, mas eu gosto de olhar também para o para-brisa, né? Se a gente for pensar sob a ótica histórica, a gente já caminhou. Se a gente tiver de olhar para a ótica do futuro, nós vamos entender que tem muita coisa ainda, porque está longe de ser exatamente o que precisa ser.
Eu vejo, olhando pelo retrovisor, olhando para o nosso processo histórico de busca por direitos, de luta por direitos, eu vejo algumas questões, e especialmente ligada à carreira, né, ligada aos nossos aspectos profissionais, como nós também fomos subjugadas, né? Aliás, nós somos subjugadas desde a nossa existência, né? Desde que a primeira mulher nasceu, nós somos subjugadas, nós somos relegadas, nós somos maltratadas, nós somos discriminadas. E eu penso em termos de carreira, né, que às vezes me perguntam quando eu estou falando sobre essa temática, como que é a mulher no mercado de trabalho? Como que a mulher está posicionada no mercado de trabalho? Avançou, não avançou? E eu gosto de pensar para além disso, sabe, Lucas? Porque eu poderia trazer para você aqui um tanto de estatística, né? Qual que é o percentual de mulheres hoje na liderança? Qual que é o percentual em área operacional? Como que a ONU fala isso? Quais são as metas da ONU? Mas isso aqui eu abro o Google e tiro ali, né, esses números. O que eu gosto de pensar é por que nós estamos assim, né? Primeiro porque realmente nós somos seres humanos tratados de maneira diferente e subjugada desde que o mundo é mundo. E para a gente trazer isso aqui para o Brasil, eu queria, se você me permitisse, refletir sobre duas legislações. Uma de 1932. Em 1932, nós mulheres tivemos o direito a voto. 1932, Lucas. Eu costumo dizer que isso foi ontem. Nem 100 anos. Nem 100 anos. Então, nós tivemos autorização para votar em 1932. Bom, se nós não votávamos em 1932, muito menos nós éramos eleitas. Nós não poderíamos ser candidatas e eleitas. Se nós não éramos eleitas, não podíamos votar, quem fazia as leis? Quem aplicava as leis? Quem assegurava que essas leis seriam cumpridas? Era um universo realmente masculino, tanto no legislativo, judiciário, executivo. Exclusivamente, aqui eu não estou falando nem majoritariamente, era exclusivamente masculino. Se em 1932 nós passamos a ter direito a voto, nenhum direito era construído, criado, com um olhar de proteção à mulher, né? E isso é proposital. Isso é justamente para evitar que a gente chegue, para que a gente esteja naqueles lugares que são lugares de poder. E quem tem poder tem tudo, né? Nós vamos dividir, pensa, né? Os homens iriam dividir esse poder com mulheres? Não vamos. As coisas já estão como estão, então vamos permanecer aqui nesse poder. Né? E aí a gente pode depois combinar um outro bate-papo para falar sobre mecanismo de dominação. E aí, veja, se os homens que cuidavam das leis, se os homens criavam essas leis, eles também que regulavam o mercado de trabalho. Então, nós não estávamos ali, a não ser naquelas atividades que eram destinadas à mulher, que eram atividades exclusivamente domésticas ou indiretamente ligadas a essas atividades domésticas. Então, nós temos um esvaziamento do papel da mulher na criação da lei, né, e, consequentemente, uma ausência das mulheres no mercado de trabalho pelas leis que cuidavam desse mercado de trabalho criadas pelos homens. E eu queria chamar a atenção para uma outra legislação de aliás, eu vou falar de 3, né? Para falar da segunda que eu queria, eu tenho que falar do Código Civil de 16, que vigorou até 2003. Né? Antes de entrar em vigor o nosso Código Civil atual, nós tínhamos um Código Civil de 1916. A redação original do Código Civil de 16 dizia que as mulheres eram relativamente incapazes. Olha isso. Então, o fato de eu ser mulher me tornava um sujeito de direito relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Ou eu estava representada pelo meu pai, meus pais não, que a mulher aqui, a mãe não, pelo meu pai, e quando eu me casava, o meu marido cuidaria da minha representação, né, de assistir os meus interesses. Então, eu era relativamente incapaz e tinha um representante que era o meu marido.
E ali, naquele momento, para que eu pudesse trabalhar, eu tinha que ter autorização do meu marido. Olha como que as coisas estão conectadas. Nós não estamos no mercado de trabalho em que a mulher é discriminada, que ela ganha menos, ela está em menos cargos de liderança, à toa. Por que esses números são esses números? Porque nós temos um para trás. Nós temos uma razão para isso, né? E eu gosto de falar muito mais dessa razão do que propriamente dos números. Se então eu tinha que ter autorização do meu marido para trabalhar, e nós estávamos, historicamente, em um momento que os homens tinham o poder, poucas mulheres tinham essa autorização, né? Pensando que não havia interesse de dividir poder. Então, a mulher não ocupava esses espaços de trabalho. 1962. Nós estamos falando de 60 e poucos anos atrás. O que acontece em 62? Acontece que entra em vigor uma lei, que é o Estatuto da Mulher Casada, que é um nome horroroso, né? É uma lei para cuidar dos direitos da mulher casada. Apesar de ser uma lei hoje que a gente olha para ela e fala, poxa vida, um Estatuto da Mulher Casada, e era uma lei discriminatória também, mas ela trouxe alguns avanços daquela norma absurdamente conservadora. Vou trazer aqui 3 avanços, né? A primeira, tirou a mulher da qualidade relativamente incapaz, falou sobre a possibilidade, revogou, né, a questão relativa à guarda. Em caso de separação, o filho tinha que ficar com o pai. Então, agora, no caso de separação, a mulher também poderia ficar com a guarda do filho, dependendo das circunstâncias, mas as circunstâncias fáticas, né, levavam também a mulher a perder, porque, na realidade, eram os homens ainda que estavam exercendo poder. E também caiu a necessidade de autorização do marido para a mulher trabalhar. Então, nós estamos falando de 1962, 60 e poucos anos atrás. Até então, nós precisávamos de autorização para estar no mercado de trabalho. Se há 60 anos é que nós começamos a ir para o mercado de trabalho, sem a necessidade de um homem dizer que eu podia ir, nós estamos há há centenas de anos de atraso na chegada nesse mercado de trabalho. Sim. Né? Então, isso é reflexo da nossa legislação, isso é reflexo da nossa cultura, isso é reflexo da nossa história. Mesmo. Então, a gente poderia falar também aqui num prejuízo histórico que nós temos, que leva a essa estatística horrenda que a gente atual, tem, né, de que a mulher ganha menos, ela ganha bem menos que o homem, a mulher ocupa menos cargos de liderança. Ah, mas a minha empresa tem muito mais mulheres do que homens. Mas em que lugares essas mulheres estão? Né? Porque se elas estão em cargos operacionais, elas não têm condições de fazer alteração da realidade daquela empresa. E aí é uma estatística proforme, né? Eu tenho um número absurdo de mulher, mas que são colocadas em lugares que elas não podem operar transformação. Porque os lugares que operam transformação são os lugares que encabeçam os cargos de gestão. Os cargos de gestão, os cargos de liderança, que encabeçam as transformações e também a cultura da empresa. Né? Se você não tem mulheres nesses espaços, dificilmente você também vai oxigenar esses espaços para ter mais mulheres. Vai conseguir gerar essa transformação. Exatamente. Né? Patrícia, olha, a gente poderia continuar aqui falando, conversando, né? É sempre muito bom ouvir tudo que você tem para poder falar para a gente, mas rapidamente, só para a gente poder fechar, que já está até estourando aqui o nosso tempo. Você ainda tem alguns planos profissionais? Eu acho que se a gente não tem planos, qualquer que seja a área da nossa vida, eu acho que é hora de parar de viver, né, Lucas? Eu lembro que quando eu me formei, eu queria atuar em tal área, em tal profissão. Quando eu comecei a minha vida de professora, eu achava que aquilo ali era só o que eu ia fazer para o resto da vida. E nesse caminho, né, como docente, eu iniciei um trabalho de gestão. Né? Então, eu comecei a liderar, comecei a ocupar cargo de gestão e me apaixonei por isso.
né? Então, já foi uma grande transformação. Hoje eu tenho alguns projetos e alguns planos e alguns sonhos também profissionais, mas nesse momento muito voltados também para a gestão de pessoas, mas essa gestão de pessoas, vamos dizer, mais modernizada, né? Mais humanizada mesmo, incluindo sempre questões relativas às minorias políticas, né? É uma coisa que eu tenho estudado muito, pesquisado muito, e acredito que a minha vida profissional, pelo menos nos próximos anos, vai se guiar por essas pesquisas que eu tenho feito de diversidade e inclusão e dentro de cargos de gestão, né? Então, hoje eu me vejo como uma educadora, mas também me vejo como uma gestora. E tenho alguns planos para o meu futuro profissional, e esperar também que dentro desse caminho entre o que eu estou vivendo hoje e o que eu estou planejando para o futuro, a vida também me apresente alguns convites, como ela me apresentou, né, de ser uma gestora e me Algumas apaixonar por surpresas, isso. né? Alguma surpresa, que eu espero, que também é muito bom ser surpreendido pela vida. Patrícia, novamente, muito obrigado, né? Foi muito bom ouvir, né, tudo que você tem para poder falar aqui com a gente. Com certeza daria mais parte 2, parte 3. Já fica o Vamos convite a aqui, elas. já fica aqui o convite. Muito obrigado. E Imagina. para vocês que estão acompanhando aqui o nosso Conexão Carreira, continue acompanhando o nosso canal no YouTube, a nossa rede social da Faculdade Arnaldo, e fique acompanhando sempre as novidades das nossas páginas, seja no YouTube, seja no nosso site, seja na rede social, porque outros programas tão bons quanto esse estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.